Bom, um dos nossos patrocinadores que tem sido parceiro nos últimos anos aqui do nosso sindicato é a Ultra-I. Então, vou chamar agora o pessoal da Ultra-I para fazer uma apresentação aqui para a gente. Eles trabalham com sistemas. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer novamente estarmos aqui, prestigiando o evento. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês. A apresentação é diferente da do ano passado. E eu vou falar um pouquinho sobre o nosso ecossistema e como ele pode ajudar essa empresa a ser mais competitiva e a melhorar os processos de gestão. Ultimamente, na maioria das empresas que eu tenho visitado, é muito rara a situação de nós não vermos um sistema instalado nesse cemitério. Praticamente todos os cemitérios que nós visitamos já tem algum sistema lá. E normalmente as pessoas nos procuram quando querem melhorar os processos gerenciais e um passinho além, né? Conseguir colocar uma pontinha ali de inovação nos processos e deixar a empresa preparada para o cliente de hoje e para o de amanhã. Eu vou falar sobre 3 coisas com vocês hoje. O primeiro é sobre o nosso ecossistema. Depois, como que ele pode apoiar na inovação dos seus processos gerenciais e também na estratégia da empresa. O nosso ecossistema, ele é assim chamado porque ele é composto por 3 grandes ferramentas, 3 ferramentas importantes. O nosso software de gestão, que é essa parte de ERP, CRM e BI, um aplicativo para celular, Android e iOS, e a nossa plataforma de homenagens, que é o Vida e Memória. E o que torna o iVertex tão especial? Primeiro de tudo, porque ele é a plataforma mais avançada que existe hoje no mercado. Nenhuma empresa de TI investiu tanto tempo, esforço, dentro de um único produto, voltado para o segmento funerário. O iVertex foi construído a partir de 2002 e desde lá nós focamos todos os nossos esforços em cima dessa mesma plataforma, evoluindo mês a mês, ano a ano, até o ponto que ela chegou hoje. Ela também é especial porque ela é feita só para cemitérios. A gente não fez um sistema para indústria, comércio, serviço e depois adaptou para um cemitério. Ele foi feito dentro de um cemitério. Isso faz toda a diferença, porque a gente conhece o DNA de como que é o negócio. Toda a nossa equipe respira esse ambiente. Às vezes vem até uns bichinhos. É uma plataforma segura, robusta. E para quem pegou o nosso brindezinho no final na nossa mesinha, pode ver pelo nosso folder quais os módulos que nós abrangemos. É uma plataforma completa. E o melhor, ela não para de evoluir. Os nossos clientes que estão com a gente há algum tempo sabem que o produto que eles têm hoje é muito melhor do que aqueles que eles tinham há 6 meses ou há 1 ano atrás. E como uma boa ferramenta de TI, uma boa ferramenta de gestão, ela suporta as principais integrações de mercado, né, como boletos registrados para todos os bancos, que é um assunto que entrou na moda recentemente, né, e algumas outras funções que fazem parte do nosso cotidiano. Já o aplicativo para celular é um aplicativo que ele vai com a sua marca na Apple Store ou na Google Play, por onde o seu cliente final vai baixar o aplicativo com o teu nome, o nome do seu cemitério, e ele vai poder ficar em contato com a empresa, conhecer, por exemplo, eventos que vocês promovem ou mandar mensagem direta para aquele cliente, conhecer os dados do contrato, por exemplo, onde que é o jazigo, tem um mapinha ali que o cliente pode acessar também, como que está a situação financeira, qual que é o tipo de jazigo, enfim, ele tem mais contato, você aproxima o cliente do negócio. Esse é o iVertex InTouch. E o nosso terceiro produto é o Vida e Memória, que nasceu como uma plataforma de homenagem, mas ela rapidamente se tornou um hub de apoio, tanto para o cliente quanto para o visitante do cemitério, quanto para o próprio cemitério, que pode colocar uma televisão ali nas salas de cerimoniais
com os dados do falecido, biografia, nos quais os visitantes, os enlutados, participam enviando mensagens. E como que o iVertex trabalha ajudando na inovação e na gestão dos processos? Primeiro de tudo, o iVertex trabalha muito bem com a parte de mensageria. Você pode deixar com que os e-mails que saem da sua empresa sejam minimamente padronizados. Se a gente falar de padronizados, a gente vai contra a ideia da humanização. Então, minimamente padronizado, para cada área tem um padrão mínimo de qualidade. SMS e alertas internos para que a informação gire e circule por si só, sem alguém ter que ficar apertando ali um botão para fazer acontecer alguma coisa. Então, ali a gente tem um exemplo de estoque que está baixo para um produto e um outro exemplo ali de uma ligação que tem que ser feita daqui a 15 minutos. Um outro recurso bem legal do iVertex é a planta virtual. A planta virtual permite você enxergar o cemitério de uma maneira única, vendo um mapa do cemitério ou então a foto de satélite, onde cada jazigo é uma bolinha dessas ou um quadradinho desses, você que escolhe como quer ver, e você escolhe se você quer ver os jazigos lotados, os jazigos à venda, na hora de mostrar para um cliente. Enfim, tem várias condições que você pode enxergar. E funciona para cemitérios parque ou verticais. Sobre os processos de forma guiada, ou os workflows, quando você está fazendo o atendimento, quando o funcionário está fazendo o atendimento a uma família enlutada, ele vende ali um produto ou um serviço. Se ele estiver vendendo um produto, um exemplo do que o iVertex faz ali com maestria. Primeiro, ele vê se tem estoque e se aquele produto for vendido de fato, ele vai conferir se bateu o estoque mínimo e se tem que comprar mais. Se for um serviço, ele vai ver se aquele serviço deve produzir ordens de serviço, devem produzir tickets. E esses tickets eles são gerados a partir de todas as atividades que decorrem a partir daquela venda. Por exemplo, todo sepultamento tem que abrir o jazigo, depois tem que fazer o sepultamento, e depois tem que fechar o jazigo de novo. Então, quando o atendente escolhe ali sepultamento, depois ele vê ali se o jazigo está apto para receber aquele sepultamento, vê a lotação, que o sistema indica ali quantas gavetas tem disponíveis e tudo mais. Depois, o atendente ele olha em um painel de tickets como esse, que também é totalmente flexível, ele enxerga ali, por exemplo, se ele estiver vendendo o aluguel de uma capela, ele escolhe qual é o horário vago que tem disponível e para qual capela. Assim, você nunca mais vende o aluguel de uma capela com horário sobreposto da outra. Isso vale para qualquer atividade. Se você quiser controlar qualquer atividade, seja ela um sepultamento ou a geração de um carnê e assinatura de um contrato, ou então a entrega pelo motoboy, tudo pode passar pelos tickets. É a nossa ferramenta de workflow, os processos guiados. E quem vai operacionalizar essa tarefa vai receber ali no celular ou no tablet uma lista com as atividades que ele tem que fazer. E aí, quando ele for começar aquela atividade, ele clica no botão ali de iniciar e quando ele terminar, ele conclui. Ele pode até tirar uma foto evidenciando que ele abriu o jazigo certo, né? Isso é uma das coisas bem legais para quem quer certificar na ISO. E, obviamente, que isso produz uma série de relatórios depois, onde consegue visualizar uma série de métricas, quanto tempo gastou, quais foram as salas mais alugadas, quais foram os recursos mais utilizados, os funcionários que mais trabalharam, os horários e tudo mais. Bom, isso é só um pedacinho das operações guiadas da parte de gestão. Como que o iVertex pode apoiar agora na sua estratégia? Todo final de ano, muitos cemitérios, muitas empresas fazem aquela reunião de planejamento estratégico. E nessa reunião vocês fazem o planejamento orçamentário. O iVertex permite que você pegue esse planejamento orçamentário, importe ele para dentro do sistema e, em um processo maduro de gestão distribuída, você tem como colocar que cada gestor só pode gastar até o limite do seu orçamento. Esse é o controle de alçadas que nós disponibilizamos. Como todas as compras e pagamentos passam pela ferramenta de aprovação, se ultrapassar o limite do orçamento dele, aquela aprovação é barrada.
e aí ele tem que negociar de alguma forma, seja dividindo em mais parcelas, ou então negociando uma aprovação de alçada. Outra ferramenta que nós temos orgulho de apresentar é o nosso fluxo de caixa. Ele vem melhorando ano a ano, e ele chegou num estado que eu espero que a gente atenda a maioria dos cenários. Mas como a ferramenta está em constante evolução, melhorias ainda são passíveis de acontecer. Ali a gente enxerga um fluxo de caixa diário, pode ser semanal, quinzenal, por empresa, onde eu coloquei uma simulação ali de uma projeção de vendas de um novo produto para alavancar os negócios. E mais, o iVertex ainda ele conhece qual que é a sua média de inadimplência e também ele conhece qual que é a sua taxa de recuperação da inadimplência. Então ele pode projetar esses dois números dentro do seu fluxo para produzir um número ainda mais realista das suas finanças no futuro. Isso dá um grau de confiabilidade ou de proximidade com o que vai acontecer muito grande. E, por último, o nosso BI. Nós temos 3 ferramentas principais dentro do BI. Uma delas são os relatórios de análise estratégica, onde você pode analisar e debruçar sobre os relatórios e enxergar a informação. Tem uma centena de relatórios estratégicos, que analisam um período, a tendência e tudo mais. Um outro tipo de análise que nós temos são as consultas de análise cúbica. O que é isso? São aquelas coluninhas igual a pivot table do Excel, igual a tabela dinâmica do Excel, onde você arrasta ali e forma uma consulta do jeito que você quer. É mais ou menos isso. E esse tipo de análise permite a você identificar, por exemplo, quais são os produtos que você vende que são impulsionados por outros produtos. Ou seja, o cliente foi lá, por exemplo, para fazer o sepultamento e acabou fazendo o velório. Ou então ele foi fazer o velório e aí, por conta de ele ter fechado o velório lá, ele também quis comprar um jazigo e fazer o sepultamento. Uma ferramenta de mineração de dados descobre exatamente como são esses padrões e como que eles funcionam na prática. E como ninguém tem tempo a perder, uma das melhores ferramentas que nós temos no sistema hoje são os dashboards, onde você consegue enxergar, batendo o olho, como que está a saúde da sua empresa segundo os indicadores que você escolheu para estar dentro desse painel. Então, cada reloginho desses, ele tem uma configuração por trás que vocês podem mexer, é muito simples, e que você monta o dashboard da maneira como você quiser, arrastando e soltando para cada um desses reloginhos. E aí tem reloginho de tudo que é área, desde a área de vendas, tem margem de contribuição, despesas, entraram novos indicadores, inclusive, de índice de rentabilidade, índice de lucratividade. Nesse ponto, eu tenho que agradecer a diversos clientes que colaboram ativamente para a melhoria desses indicadores e da qualidade que a gente tem dentro do BI, porque isso é formado a partir das sugestões dos nossos próprios clientes. E tem alguns gráficos, alguns dashboards que são mais convencionais. Agora, a gente tem uma dezena de indicadores que são muito interessantes porque eles falam justamente do campo do cemitério. Por exemplo, como que está a ocupação dos jazigos dentro de um cemitério, quantos jazigos nós temos disponíveis, quantos jazigos precisam ser construídos, ou então quantos sepultados podem ser exumados a partir daquele momento. Isso é uma pinceladinha sobre o que é o ecossistema iVertex. Antes de terminar, eu queria só avisar que quem ainda não pegou o brinde que a gente está dando ali na frente, ele é uma lente, uma lente grande angular que você coloca no seu celular para tirar foto. Obrigado. Eu pedi licença aqui para o Júnior para apresentar a próxima sessão, porque ela está ligada um pouco daquilo que a gente falou no Cartografia da Morte e também sobre humanização. No resultado da pesquisa Cartografia da Morte, a gente viu que um dos caminhos que a gente tinha que adotar para seguir o caminho da inovação, para ressignificar os nossos símbolos, era se relacionando com o luto dos nossos clientes. E aí,
eu fiz, há algumas semanas atrás, uma pesquisa muito rápida pelo WhatsApp. A gente tem hoje no Sincep, o Júnior mostrou 100 associados, né? E eu perguntei quem que fazia algum tipo de trabalho, que cemitério fazia algum tipo de trabalho de apoio ao luto. Trabalho efetivo mesmo, né? Não uma missa, por exemplo. Um trabalho de apoio ao luto com os clientes. E do nosso universo de 100 associados, a gente tem 9 que trabalham efetivamente com o luto dos nossos clientes. A gente tem menos de 10%. E eu acho que essa informação é muito válida e por isso eu propus para o Júnior que a gente trouxesse essa conversa hoje. Então, eu vou apresentar os nossos convidados e a ideia aqui é a gente fazer uma conversa mesmo, misturando um pouco... A gente vai ter a Lélia, que é uma psicóloga... Eu vou apresentar um por um, melhor. Primeira convidada que eu queria chamar é a Cíntia. A Cíntia Almeida, vou ler aqui porque é grande a Bia. A Cíntia Almeida é jornalista, com expertise em edição e publishing e consultora para projetos ligados a questões do gênero. Ela foi editora das revistas Veja e Caras, dirigiu as redações de Contigo e Playboy, exerceu o cargo de diretora de núcleo no segmento de revistas semanais populares e do portfólio feminino da Editora Abril, onde trabalhou por mais de 20 anos. Na Editora Globo, foi diretora editorial de 9 títulos, entre eles Marie Claire, Crescer, Casa e Jardim, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Como consultora editorial, desenvolveu para a Editora Abril o movimento Habla, que é uma plataforma de conhecimento sobre o universo feminino, com o objetivo de pesquisar e analisar tendências de comportamento da mulher brasileira. Atualmente, a Cíntia é colunista da revista Cláudia e da Cláudia Online, onde ela escreve sobre carreira e liderança feminina, e ela é uma das criadoras do projeto Vamos Falar sobre o Luto, que eu faço parte também, que é um projeto que... Não, calma, eu até me perdi. É uma das criadoras do projeto Vamos Falar sobre o Luto e acredita, como as 7 amigas envolvidas nessa ação, que pode ajudar a quebrar o tabu em torno da morte e tornar a experiência do luto menos dolorosa e solitária. Eu vou pedir uma salva de palmas para vocês. O nosso segundo convidado é o Daniel Arantes. Eu vou apresentar, todo mundo conhece, mas eu vou apresentar. O Daniel Arantes é graduado em Economia, tem especialização em Controladoria e Marketing, tem 20 anos de experiência no segmento cemiterial e é o diretor do Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras, que tem aquela arquitetura maravilhosa que a gente viu há pouco tempo atrás. Uma salva de palmas para o Daniel. E a nossa terceira convidada é a Lélia Faleiros. Ela é psicóloga, cofundadora do Centro Maêutica de Psicologia, com formação em psicanálise pelo NEP. É mestre e doutora pela USP, psicoterapeuta de casal e famílias pelo Instituto Sede Sapiente, capacitada para o trabalho de apoio ao luto pelo LEM, que é o Laboratório de Luto da USP, e pelo Instituto Quatro Estações. Coordena no Centro Maêutica o trabalho de luto em instituições educacionais, o treinamento e assessoria em segmentos de cemitérios. Possui várias publicações nos temas em que trabalha, assim como participações em congressos nacionais e internacionais. Eu quis fazer esse mix porque eu acho que cada um vai representar um pedaço do que a gente precisa saber, né? Então, o Daniel ele tem um trabalho muito efetivo no cemitério dele de apoio ao luto. Então, ele vai falar um pouco da experiência. A Lélia, ela desenvolve um trabalho, né? Uma psicóloga especializada em luto que desenvolve um trabalho para cemitérios. E a Cíntia vem trazer a parte humanizada da questão, né? Falar um pouco sobre a experiência de morte mesmo. Eu vou deixar, então, a palavra com a Cíntia. Eu vou sentar com vocês só para eu ouvir mais de pertinho. Desculpa pela extensa biografia, dá para você resumir e colocar 2 linhas. Ela escreveu uma parte da biografia e da apresentação que eu acho que é a mais importante, eu deixei de fora, mas eu queria dividir aqui com vocês. É o que me traz ao assunto luto. Eu sou mãe do Gabriel, falecido há 15 anos, e tenho, como mãe que perdeu um filho, uma experiência profunda, dolorosa, claro, mas
nova missão na vida, porque acho que a ida dele mudou toda a minha perspectiva de história e de vida, e que acabou me trazendo aqui, junto com a Gisela, nesse trabalho que a gente tem um orgulho enorme, que é o Vamos Falar sobre o Luto. Eu não sei o quanto que vocês conhecem da plataforma e não quero também repetir. Mas, enfim, trata-se de uma plataforma tem um site de acolhimento e de compartilhamento de experiências. A gente entendeu, cada uma pela sua experiência pessoal próxima, não somos psicólogos, não somos especialistas, mas quanto era importante manter uma rede de apoio, porque tivemos, e como era importante quebrar esse tabu enorme que existe em torno do luto. E acho que vocês entendem muito bem disso, então, a partir do trabalho de vocês. Então, a gente sabe que quanto mais a gente falar no assunto, colocar o assunto na pauta, vamos falar sobre morte, sim, as pessoas morrem todas, e o luto é uma realidade, e é uma realidade singular para cada uma das pessoas que o sofre, e todos sofreremos, porque todos perderemos alguém em algum momento da nossa vida. Está mais do que na hora da gente quebrar esse telhado e de fazer de conta que este não é um tema agradável, que este não é um tema que a gente possa discutir. Quanto mais falarmos, mais saberemos como tratá-lo e mais saberemos ajudar o enlutado, que é disso que se trata, ou seja, é isso que é a missão, né, do nosso projeto. Então, assim, o meu papel hoje aqui é um pouco dividir essa experiência com pessoas que trabalham efetivamente com o assunto. Eu gostei muito de ouvir numa palestra anterior que uma das psicólogas presentes, que foi apresentada como especialista em luto, ela disse, não, eu não sou especialista em luto, ela é uma grande psicóloga. Especialista em luto é quem vive o luto. E aí, então, somos todos, porque todos, em algum momento, vivemos. O que a gente está fazendo é apenas trazer uma forma, né, de comunicar isso melhor e acolher um pouco o que as pessoas precisam trazer. Para começar e falar aqui, na verdade, com as pessoas que eu quero, a quem eu quero dirigir as perguntas, eu queria colocar uma questão muito importante, que é, todos vocês no trabalho de vocês tratam com o enlutado, né? Vocês têm toda essa, enfim, essa estrutura gerencial e de gestão e de, enfim, do lado business do tema, mas em última análise o cliente é esse cliente que está vivendo exatamente essa situação. E mesmo que vocês não sejam as pessoas que vão lidar diretamente com eles, saber o que se passa com eles é importantíssimo. É como conhecer o consumidor de qualquer outro produto. É saber conhecer o seu cliente e saber como tratá-lo. Então, a primeira pergunta que eu faço, e que eu gostaria que os meus colegas aqui da mesa me ajudassem, era saber, assim, primeiro, a gente desmistificar um pouco duração de luto. Vocês vivem, eu acho que, basicamente, um momento agudo do luto, porque é o contato que vocês têm, é o momento que a pessoa acabou de falecer. Ela ainda está no primeiro momento, que eu acho que é o luto agudo. Mas também vocês vão conviver com este enlutado durante muitos anos, porque é a pessoa que vai frequentar os estabelecimentos, esse lugar, e vai realizar esses rituais que a gente já sabe que são importantíssimos, né? Então, eu queria um pouco que você falasse sobre essa questão, Nélia, do tempo, se existe um tempo da singularidade e se o luto tem começo, meio e fim. Isso é muita coisa. Eu quero agradecer a organização, acho que já tive aqui algumas vezes, e quer dizer, são 3 perguntas que a gente vai conversando, mas eu tive a oportunidade de estar aqui um pouco antes e via os colegas, porque acho que todo mundo que trabalha com pós-morte tem o mesmo material, né? Eu gosto de dizer que as pessoas falam, o que você faz? Eu sou psicóloga. Puxa, que bacana.
Onde você trabalha? Num cemitério, mas você não tinha o que fazer? Né? E eu via justamente os colegas falando desta falta de identidade. Né? E acho que, quando você diz desmistificar, isso eu acho que é o que o segmento tem que fazer, usando marketing, usando o trabalho de humanização, porque todos vocês vão morrer, não vão? Quem quer morrer hoje? Ninguém. Né? Mas todos nós vamos morrer. E a gente sente, né, não vou adentrar aqui pelo campo da história, mas o mundo moderno marginaliza a morte. Né? Talvez por isso é tão difícil sair daqui e pensar que eu vou morrer, que você vai morrer, que todos nós vamos morrer. Então, eu penso que uma coisa que acontece com o segmento, que marginaliza bastante, né, e entra, né, eu vi o colega falando de burocracia, de aspecto político, ok. Mas se a gente for por um outro campo, eu acho que o marketing é muito maior, que é o campo da humanização. Né? E vou contar uma coisa rápida para vocês, que eu acho que eu ajudo a responder. Eu atendo uma criança que perdeu o avô e a mãe não contou. E ele todo dia fala assim para mim, você acha que eu tenho que contar para minha mãe que meu avô morreu? Eu falei, acho, porque eu acho que ela não sabe que você sabe que seu avô morreu. Além disso, assim, eu sou educadora, a minha origem é na educação. Então, a gente vem fazendo muitas palestras em escolas, né? Fica aí para o campo de marketing. Tá? E uma coisa que a gente está gerenciando em alguns espaços que a gente trabalha, quando eu digo a gente, porque o Centro Maiêutica, na verdade, é um centro de mais ou menos 12 anos, né? Como a Gisela apresentou, que tem um trabalho específico e um estudo nesse tempo de luto e morte. Né? E nas escolas, a gente vem tentando mudar a cultura da escola e dizer, por exemplo, que todas as escolas fazem excursão no zoológico, no Ibirapuera, e ninguém vai visitar um cemitério. Vejam aí, assim, é uma coisa que a gente vem tentando reverter, porque o cemitério é um lugar que guarda pessoas que amamos. Né? Eu acho que isso, quando a gente faz os treinamentos, a gente diz muito isso para os sepultadores. Né? Que, aliás, um velhinho que era sepultador e faleceu, falou assim para mim, nossa, doutora, eu gostei daquela palavra que a senhora falou, porque eu nunca achei que eu fosse coveiro. Né? Eu não enterro couve. Né? Que ele era o sepultador. Que são pessoas genuinamente intuitivas. Né? Eu acho que é um privilégio, seja na área da psicologia, na área dos empresários, na área de quem está com a mão na massa, poder lidar com a morte, né, estando em vida. Né? Bom, eu acho que fica aí uma dica, né, senhores empresários, né, vocês têm que dizer para a humanidade que a morte é uma coisa natural. Ninguém quer comprar, eu não quero comprar. Mas eu consigo falar disso não todos os dias, óbvio, mas eu consigo falar disso na minha casa, eu consigo falar disso no meu trabalho. Né? Quando eu estava assim, eu falei para a minha secretária, eu falei, pode ser que eu não volte. Né? Porque todo mundo tem essa versão. Né? E, na verdade, a gente vai morrer. Quando a Cíntia pergunta do tempo de luto, e da idiosincrasia ou da singularidade, eu acho que isso é muito importante. Primeiro, o luto não tem um tempo. Né? Você sabe disso. Né? Eu também perdi meu pai, né? Todo mundo perdeu alguém. O que sabemos é que o primeiro ano é o ano mais difícil. Isso não quer dizer que os outros não serão. E está aí, eu acho, que a grande contribuição do cemitério, porque durante esse primeiro ano, a grande maioria dos familiares voltam para o cemitério para fazer visita. Né? Então, acho que tem aí um vínculo que é um vínculo importante nesse primeiro ano. O luto é absolutamente individual, porque ele acontece do lado de dentro. Né? Quando a gente vai fazer as palestras, isso é muito importante, a gente diz assim para as pessoas, olha,
É preciso entender que uma morte dispara pelo menos 6 processos de lutos diferentes. Estou falando numa família pequena, tá? E o que quer dizer com isso, né? Se são 6 processos de lutos diferentes. A minha expressão é diferente da sua. Eu posso achar que tristeza para mim é chorar. Você pode achar que é outra coisa. E aí começam os grandes complicadores emocionais. Porque eu vou achar que você tem que sentir o que eu sinto. E eu vou achar que você tem que sentir o que eu sinto. Então, além de estarmos sofrendo na família pela perda, nós estamos nos desentendendo. Então, acho que 2 coisas são muito importantes. O processo de luto não tem tempo, né? A gente sabe que o melhor momento, se é que existe, é quando a gente vive a saudade, não morre de saudade. Quando a gente consegue falar sobre a pessoa, quando a gente consegue pensar na pessoa. Então, não tem tempo. E é absolutamente particular. O meu luto é único, né? É digital. Eu gosto muito dessa metáfora, né? Os lutos são digitais. Então, se vocês verem uma família, cada um dos membros estão vivendo o processo de luto de um jeito absolutamente particular. Respondi? Muito bem. Eu vou só fazer uma breve complementação de um conceito que eu aprendi muito recentemente, lendo um livro que deve sair daqui a pouco, da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, que perdeu o marido há 2 anos. E ela escreveu um livro sobre esse luto. E ela colocou ali no livro uma regra. A gente está acostumado, e o luto não é diferente, a ouvir que existe uma regra de ouro para que as pessoas, com que a gente deveria seguir para tratar com qualquer indivíduo, com o outro. O que é a regra de ouro? Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Como a Lélia acabou de falar, o luto é singular, o luto exige uma outra regra. Você não vai tratar o enlutado como você acha que gostaria de ser tratado no caso de enlutado. Então, o que ela menciona no livro é uma regra chamada regra de platina, que é trate o outro, o enlutado, como o outro quer ser tratado. Então, você vai perguntar e vai investigar e vai abordar o outro como ele gostaria de ser tratado, e não com o seu conceito. Ah, para mim, luto é isso, então eu vou tratar assim. E tirar liberar o enlutado desta forma do isolamento social. Porque o isolamento social é a dor, é uma segunda camada do luto. Ou seja, não basta eu estar triste, eu perdi alguém, e as pessoas vão um pouco fugir de você, e sempre fogem. Não por maldade, mas porque não sabem o que dizer. Não aguentam. Porque não aguentam. E isolam sem intenção, sem a intencionalidade, mas acaba isolando. Então, é disso que a minha pergunta para o Daniel é qual seria o papel, você acha, dos rituais fúnebres para esse acolhimento do enlutado, e o que você, na tua vivência com esse cenário, consegue enxergar como sendo apropriado para humanizar o luto? Bom, na minha visão de diretor de cemitério, até falando da minha experiência, a gente busca, e eu acho que deve ser uma busca de todos do setor, avançar no pós-morte. A gente não é um local simplesmente da guarda dos entes queridos, e sim a gente é um local que precisa acolher a família enlutada e tentar dar todo o suporte, a humanização, o acolhimento necessário para que esse processo de luto, apesar de singular, seja o menor possível, ou seja o menos doído possível para as famílias. A gente tem diversos caminhos para seguir nesse sentido, desde transformar o ambiente do cemitério, ao invés de ser um ambiente triste, ele pode ser um ambiente de vida, um ambiente acolhedor,
trabalhar na área da arquitetura, do paisagismo, a criar ações de expressão, treinamento, acolhimento por parte dos funcionários, por parte de especialistas como a Lélia, promovendo palestras, encontros de enlutado e tudo mais. O ritual, o pouco que eu sei, a especialista é a Lélia, eu sei por ela. Eles são extremamente importantes para que as famílias possam processar o luto. E cada pessoa entende de maneira diferente esse ritual, e isso deve ser respeitado pelos parentes, familiares, vizinhos ou as pessoas que convivem. Qualquer tipo de expressão que a pessoa queira fazer em homenagem ou em memória à pessoa enlutada é importante e válida para que ela possa elaborar o luto e processar esse momento da melhor maneira possível. Até como experiências práticas que temos lá no Cerejeiras, a gente tem um projeto que chama Vida Verde, que a gente convida as famílias enlutadas a plantar árvores. Não é a questão da cinza, a gente não vende o espaço, a gente simplesmente busca dar um significado. A gente lá no Cerejeiras, a gente busca muito a significação das coisas que fazemos lá, então a pessoa, de certa maneira, deixa o ente querido dela lá e cria uma vida no mesmo local. E muitas vezes vemos as pessoas visitando tanto o túmulo como a árvore plantada dentro do cemitério. A gente tem painel de mensagens onde as pessoas escrevem no próprio velório ali os sentimentos, externalizam esses sentimentos nas palavras, e isso é bastante importante, acho que, na elaboração do luto. Procuramos trazer a arte dentro do cemitério, animais também para criar vida no ambiente. Trabalhamos um pouquinho de tudo. No quesito da arte, é um negócio muito bacana que vai de encontro com a questão do luto. Nesses painéis, a gente acabou mapeando as palavras que mais recorrentemente eram escritas, como saudade, amor. E a gente contratou uma artista que ela materializou essas palavras, forjando um pedaço de aço e escrevendo as palavras. Então, essas palavras foram materializadas e a gente espalhou pelo próprio empreendimento essas palavras. Então, quando as pessoas encontram as palavras, elas se identificam com aqueles sentimentos materializados. Acho que, voltando para o ritual, assim, tudo que a gente puder propiciar ou abrir de espaço para que eles possam se manifestar, a gente está ajudando aí os nossos clientes a passar por esse momento difícil da vida. Posso falar um pouquinho? Claro, por favor. Bom, conheço um pouco, né, ou muito do projeto do Daniel, e eu acho que tem uma coisa que é muito bacana, além do espaço físico maravilhoso. Quem disse que morte é feia, né? Até porque todos os que a gente ama estão nesse lugar. Então, além da questão física, que acho que é muito bem cuidada, e o cuidado é que a humanização não é só um ambiente físico muito bem cuidado, ele tem muito atenção a essas possibilidades de expressão, né? Acho que não cabe para outros cemitérios, coube para ele, até porque ele tem um espaço enorme, mas eu pude visualizar algumas experiências de enlutados, né, nesse quesito de plantar uma árvore. E acho que isso foi muito maravilhoso, porque num grupo de mães, né, num grupo de apoio, a gente convidou todas as pessoas para plantar uma árvore.
Então, assim, é muito legal, porque até hoje as pessoas falam assim, eu vou ver meu pai enterrado e vou ver a árvore do meu pai. Então, eu acho que esse canal antagônico é exatamente o canal da vida, né? Tem uma vida, tem uma morte, essas duas coisas correm juntas. E numa das últimas vezes que eu tive lá, a pessoa chegou até mim e falou assim, você acredita que a árvore da minha mãe tem 2 metros? Eu acho que isso são os canais de expressão, né? E óbvio que cada segmento, cada instituição dentro do seu espaço precisa criar recursos simbólicos, né? O que tem uma árvore plantada num cemitério? Tem tudo a ver. Primeiro, eu plantando a árvore, eu estou fazendo aquilo em homenagem a uma pessoa, né? E dizendo que, aliás, tem um texto acho que da Cecília Meirelles, que ela diz assim, aquele defunto que você enterrou já nasceu, né? Não sei se alguém conhece esse texto, que é um pouco disso, é você juntar vida e morte no mesmo lugar, que, aliás, é um lugar que tem esse espaço, né? Eu não sei se, né, não é fotocópia de uma ação, mas eu acho que cada instituição tem que se esmeirar nessa ação, porque o processo de expressão é muito importante para o luto. A gente viu isso no nosso projeto, porque é exatamente do que se trata, um projeto de expressão. E é impressionante a nossa audiência, a adesão que nós tivemos, nossos seguidores, tanto no site quanto... A gente está com 20 mil curtidas na nossa página do Facebook. A gente tem pouco mais de um ano de site, de um tema que a gente sabe que não tem muito apelo marqueteiro, né? As pessoas estão ali por uma extrema necessidade de se expressar. E aí, de novo, endossando essa ideia do belo e do leve, o que a gente procurou desde sempre ali no site foi fugir do que eu chamo do design da morte. O design da morte é muito sombrio. A gente parece que, para falar de morte, tem que ficar todo mundo de preto, todo triste. A mídia, né, e eu posso falar, porque, enfim, faço parte, trata o assunto morte com muita... sem nenhuma beleza, sem nenhum apuro estético. A gente está sempre ou fazendo uma denúncia, que é muito importante, de mortes violentas, de mortes desnecessárias, de mortes que deveriam e poderiam ter sido evitadas, ou a gente foge do assunto, ou quando trata de doença, é sempre falando de uma forma que parece que, para você não ser desrespeitoso, você tem que cobrir todas as suas páginas e as suas vinhetas, e o seu tom e a sua música, se for o caso, numa TV, de um aspecto sombrio e triste. E aí o nosso site ele é claro, ele é alegre, ele tem fotos lindas. A gente faz uma super curadoria de colocar as fotos certas. A gente sabe que as pessoas não têm atração por entrar num lugar feio e se sentirem mais tristes do que já estão. Elas querem exatamente um lugar bonito, onde ela possa prestar essa homenagem e falar sobre luto. Isso é importante, que me leva para a próxima pergunta, que é, na verdade, um debate aqui. Eu mencionei aqui o isolamento involuntário, né? As pessoas não sabem o que dizer porque ninguém aprendeu, porque a gente não ensinou. E por isso que eu acho tão lindo essa ideia de levar crianças para visitar cemitérios, porque as crianças deveriam aprender a falar da morte, deveriam aprender que todo mundo morre, né? E isso faz parte da vida. A gente, ao isolar a criança desse tema, a gente acaba fazendo de conta que nada disso vai acontecer, é o maior absurdo do mundo, porque, enfim, todo mundo vai morrer, e quando morre, a pessoa não sabe o que dizer para aquele enlutado, porque ela nunca aprendeu. Então, uma das coisas mais... Aliás, um dos posts mais acessados são pequenas listas do que você deve dizer e do que você nunca deve dizer. Porque as pessoas, por vontade de ajudar, acabam falando muita besteira para quem perdeu alguém. Não sabem o que dizer, então ou não falam nada, que é o pior, e fogem, ou falam coisas que não
agregam, que não, primeiro, que não refletem o que a pessoa está sentindo, e elas deixam de poder se colocar e como apoio numa hora tão difícil. Então, eu queria que vocês me dessem exemplos de o que a gente deve dizer e qual é a primeira abordagem para alguém que não importa se perdeu ontem, hoje, há 10 anos, há 15 anos, porque, de fato, o luto permanece. Eu acho que, primeiro, fazer um X na regra de ouro. Porque eu tenho que abordá-lo não com o que eu tenho. Eu tenho que entender o que eu posso oferecer. Quando você fala isso de isolamento, Cíntia, assim, óbvio que não é fácil estar perto de um enlutado. Não é fácil. Agora, você precisa aprender a emprestar o teu ouvido, porque é ele que vai dizer o que o outro precisa. Né? Me lembro como se fosse hoje, quando a gente chegou no segmento, as pessoas diziam assim para mim e para a Ana: doutora, corre, corre, aquela família está chorando muito. E eu dizia: que bom, né? Que bom que aquela família está chorando. Nós temos uma ideia, nós, que eu digo, nós homens modernos, de hedonismo. Não tem lugar para tristeza, gente, não tem. Né? E quando eu vi a parceira de vocês falando que perdeu o namorado jovem, jovem, então, não pode estar triste nunca. Os adolescentes perdem pais, as crianças perdem avós. Né? Então, eu acho que a primeira grande questão é a gente entender que é o outro que está de luto. Né? A gente trabalha muito isso no cemitério. Né? As pessoas aqui estão de luto? Não. Agora, é preciso aguentar a escutar, né? Porque isso eu acho que é o mais difícil. Porque são muitas emoções que, obviamente, vão bater nas nossas. Né? Agora, é preciso ter empatia, e presta atenção, que eu vejo muita gente sendo simpática, não empática. Sabe de que jeito? Você está em processo de luta, eu começo a enfiar coisa em você para você parar de falar. Eu acho que eu estou sendo simpática. Né? Na minha construção de atendimento, eu acho que eu estou sendo simpática. Agora, a empatia é outra coisa. Né? Eu gosto de dizer, quem não tem o perfil de servir, não serve para esse trabalho. E servir é, estou à sua disposição. O que é que você precisa? Né? As pessoas mais idosas que eu atendo dizem assim para mim: sabe o que é, minha filha? Quando eu começo a falar vou dar um nome fictício, quando eu começo a falar do Francisco, que viveu com ela 50 anos, as minhas filhas fazem eu parar. Por isso que eu estou aqui. É óbvio que não é assim também. Mas ela está dizendo que naquele lugar, que é meu consultório, é onde ela pode falar. E ela fala, e no outro dia ela fala assim para mim: você deve estar cansada de me ouvir, né? Eu falo: não, pode falar de novo. E ela fala a mesma coisa 30 mil vezes, porque isto é o processo de luto, né? Isto faz parte. Então, eu penso que a maior questão de quem atende ou quem está no segmento é ter essa atenção que o primeiro movimento de humanização quando me falo, estou lembrando disso aqui do Jung, você pode conhecer toda a teoria, você pode conhecer todas as técnicas. Quando você estiver de frente de uma alma humana, você é outra alma humana. Né? Acho que isto é o ponto crucial de um trabalho de humanização, que é caro, mas tem um tempo enorme, e eu posso dizer, né, eu posso dizer que dentro desses 12 anos que a Maiêutica vem acompanhando alguns segmentos, né, pouquíssimos, a gente só conseguiu plantar uma cultura de humanização naquele segmento que acredita e que já se porta como. Porque a humanização não é um lugar só bonito, né? É um lugar bonito, um lugar acolhedor, um lugar humano, né? Com os seus colaboradores e com os seus clientes. Isso é uma cultura que deve levar muitos anos. Né?
Não, eu só queria complementar, na nossa experiência, essa coisa de ouvir as pessoas falando as coisas erradas, né? Então, é muito comum a gente ouvir no velório, as pessoas chegam e falam, calma, vai passar, vai demorar um mês, né? Começam a falar, nessa situação de eu não sei o que eu falo, eu acabo falando uma besteira. E talvez dar um abraço fosse mais simpático e empático e com mais compaixão do que você falar alguma coisa que não devia. Mas uma experiência que a gente passou, a gente começou a colocar dentro da sala de velório alguns bilhetinhos, e até por orientação da Lélia, comentando, tentando orientar essa conversa, né? Como se fossem pequenas dicas de como se comportar dentro de um velório ou coisas que você não deveria falar. Com muita delicadeza, dicas tipo: o luto tem um tempo individual, cada um vive o seu, não vai passar em um mês, né? E essas pequenas frases, em termos práticos, colaboraram muito para educar aqueles que estão participando do velório de outra pessoa. Deixa só, eu esqueci de falar do que não se deve falar. Que eu acho que é o que a Gisela está falando. Eu ia meter meu bedelho aqui, o que não pode falar. Por exemplo, né, são pérolas que a gente vai recolhendo. E óbvio que eu falo isso do outro lado, que é ouvindo o enlutado, né? Um adolescente de 15 anos que perdeu o pai, tá? Único filho. E ele falava para mim assim: o que mais me matava não era a morte do meu pai, era meu tio e as pessoas chegarem e falar assim: seja forte, você é o homem da casa. Gente, primeiro, ser forte na presença de uma morte, de um ente querido, já é quimera, né? É a falsa etiqueta do luto, né? Depois você pedir para um adolescente de 15 anos, né, que ele é o homem da família, só podia cair na terapia, né? Ou, né, que a gente se esmera em dizer: a minha crença religiosa não está a favor de um processo de luto, pelo amor de Deus. Não me interessa se eu sou católica, da Umbanda, não interessa. Eu não devo imputar a minha crença no outro. Não, Deus quis assim. De novo, uma fala de uma criança. Ele está num lugar melhor. De novo, a fala de uma criança. Eu odeio o papai do céu. Por quê? Porque a minha mãe falou que ele era bom e levou o meu irmão. Lógica perfeita, certo? Né? A gente tem umas pérolas para lidar com o luto de criança que são terríveis. Vovô foi para o céu. Aí todo mundo, o menino, ficou olhando para o céu, procurando vovô. Fomos nós que dissemos isso, né? Ou essa coisa que você fala de não chegar jamais para a criança frente a um episódio de luto, né? O menino perdeu um ratinho, a mãe comprou outro, o menino chora até hoje. Fala: a minha mãe trocou o meu ratinho. Quer dizer, nessa ocasião, a mãe perde, né, uma oportunidade singular de dizer para aquele menino, né, que coisas vivas se acabam, né? É isso. E acho que uma maneira bastante efetiva e positiva de atender o nosso cliente é criar um pequeno guia que pode ser disponibilizado nos cemitérios, de como lidar com a pessoa enlutada e bem como como se comunicar com a criança que passa por uma perda na família. Vamos dizer, é algo bastante simples e que causa um efeito muito positivo para os clientes e para as pessoas que passam por esse momento. Sim, acho que o que o Daniel está dizendo é que em alguns lugares tem folders, né, que a gente fez, são de orientações, e que acho que cada cemitério, no seu contexto, pode fazer isso, né? Óbvio que não é uma cartilha, né, até porque a gente está dizendo aqui o tempo inteiro que luto é absolutamente individual, mas dá algumas direções, né? Acho que dá algumas direções. A gente chegou até a pensar, né, de fazer criar pôsteres para distribuir a respeito, enfim, com a assinatura do projeto, do Vamos Falar sobre o Luto, com essas dicas, que não são, como a gente sabe que para algumas pessoas elas vão ter uma interpretação
pessoal é diferente, mas algumas coisas são universais. E eu posso dizer, enfim, que na minha convivência já com o luto há tantos anos, eu ainda não encontrei alguém, uma mãe, e aí eu tenho muita experiência com mães, que tenha dito que não gosta de falar do filho que perdeu. Nós adoramos falar do filho que não está mais conosco, porque assim nós os mantemos vivos. Ela acabou de dar o exemplo da senhora que quer falar do Francisco. E não permitir que o nome desse filho, que eu sempre gosto, em todo lugar eu falo, é o Gabriel, seja repetido, é quase que matar uma segunda morte. Então, essa é uma declaração universal. E uma das coisas que é curiosa, para não dizer até bizarra, é que as pessoas, às vezes, evitam tocar no assunto pensando assim, puxa, está aqui, encontrei aqui num café, está tão feliz, eu não vou falar do filho dela, porque ela vai ficar triste. Como se ela vai lembrar. A gente não esquece. Então, se não tem jeito de eu esquecer por um segundo que eu não estou mais aqui com meu filho, e falar dele é sempre uma grande alegria, seja uma alegria comovida, em alguns momentos, seja uma alegria pura e simples, porque é a memória e porque é a saudade. Então, uma das frases que eu acho que a gente deveria abolir, e essa eu acho que funciona para a maioria das pessoas, é não falar nada que comece com pelo menos. Então, nunca dizer assim, pelo menos ele não sofreu, pelo menos ele está num lugar melhor, pelo menos você pode ter outro filho, pelo menos você pode casar de novo. Não tem pelo menos, não tem pelo menos na morte. Então, não é pelo menos nada. É assim, exatamente. Se não, na falta de ter o que dizer, dá um abraço, porque nenhum texto vai significar para a pessoa a cura daquela dor. E é isso que a gente não quer fazer no site. Não tem cura à dor. Uma outra experiência que a gente teve também na vivência do site, e foi você que trouxe esse insight no começo, a Cíntia contou que, quando ela voltou para o trabalho, as pessoas evitavam encontrar com ela, né? E ela sugeriu que se criasse um guia de orientação corporativo mesmo, né? No ambiente de RH, um documento de RH. E eu acho que isso está dentro do nosso papel, e até transfiro a pergunta, talvez, para a plateia, quem que trata, porque dentro da nossa empresa a gente também perde gente, né? Como é que vocês tratam as equipes e orientam as equipes quando alguém da empresa perdeu alguém? Como é que essa pessoa é recebida de volta, né? Como é que os colegas lidam? Porque os colegas também passam por esse processo de eu tenho um projeto para fazer com aquele cara, mas é melhor eu deixar isso para depois, porque eu não sei o que dizer para ele e eu vou evitar, né? Como é que a gente orienta dentro de casa mesmo? Pode. Não, eu ia dizer que assim, a gente já veio pensando nisso, né? Já existe algumas coisas escritas, porque quem trabalha com morte também vive a morte, né? E acho que nessas instituições que a gente vem dialogando e fazendo parceria, já existe alguma coisa incipiente nesse sentido, né? Nossa, perdemos um funcionário, e agora? Aí a gente da psicologia se dá conta que a gente também não pensou nisso, né? Então, a gente já foi buscar, né? E, obviamente, isso já está, não como uma cartilha, mas como algumas proposições, de que, olha que engraçado é o movimento. O próprio cemitério não pensa na morte das pessoas que estão dentro do cemitério, né? Eu, quando faço treinamento, digo uma coisa engraçada, assim, é um privilégio trabalhar com a morte, né? E quem gosta não sai nem morto. Porque é assim, né? Eu acho que as pessoas que ficam são pessoas que intuitivamente têm esse lado humano, né? Mas não sabe como efetivamente construí-lo do lado de fora em ações, né? Que abrir para... A gente está aqui, bom, enfim, nessa conversa que a gente pode ficar horas, mas a gente gostaria que vocês participassem. Então, todos aqui estão muito dispostos a responder qualquer pergunta ou mesmo para ouvir qualquer depoimento de vocês. Alguém quer falar? Primeiro, eu não poderia deixar de dar parabéns por depoimentos tão maravilhosos. Eu estou aqui cheio de anotações.
cheio de questionamentos, mas eu vou tentar ser bem sintético, porque a primeira vez que eu tentei ler a doutora Kubler-Ross, e vem as 5 fases do luto, ler, digamos assim, aquela escalada das 5 fases é simples. Mergulhar, e como eu levei tempo para fechar aquele livrinho tão fino, que lia 2 páginas, voltava e tentava se encaixar. Mas, assim, sempre uma me incomodou, que é a primeira, a negação. E aí eu questiono que talvez hoje vocês tenham conseguido explicar isso em minha vivência, né? É que eu acho que o processo de negação, ele começa muito antes do luto. Ele se estabelece anterior ao luto. Não é o fato do desencadeamento do luto que inicia o processo de negação. Eu nego a morte o tempo todo. Exatamente. Não é? Por isso talvez seja tão difícil. E assim, eu queria agradecer porque realmente fechou agora esse fato está fechado. E eu agradeço e também dar um depoimento aqui. Eu, como profissional, estou com 30 anos na área de marketing, eu nunca vi uma definição como a que eu vi hoje, né? Marketing da humanização. Então, assim, o sistema fecha. O sistema fecha porque não existe marketing sem gente. É feito para pessoas, né? A gente trata como mercado, mas é feito para pessoas. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de ter ouvido vocês hoje. Ai, que bom. Deixa só eu completar, que eu acho que é uma coisa, quando se fala da Kubler-Ross, que é uma das grandes estudiosas do assunto, e aí eu concordo com você, hoje a gente nem fala mais em fases, porque a gente sabe isso pós-morte dela, outros estudiosos não, né, a gente ainda usa as 5 fases, mas elas são completamente caóticas, visto que o processo de luto é individual, né? Agora, quando você fala dessa negação, eu gosto muito de pensar num outro autor, que eu não sei se você conhece, Philippe Arrier, que ele diz que a grande questão do mundo moderno é que a morte é vista como inimiga, né? Por isso ela é negada. Como é que nós, homens tão poderosos, que vamos na Lua, construímos vida in vitro, não conseguimos dar conta da morte, né? Por isso que na nossa existência ela já é negada. Por isso que esse lugar que a gente ocupa é um lugar marginalizado. Entendem? Por isso que quando eu falo que eu sou doutora em psicologia e falo que eu trabalho em cemitério, eu vejo né? Agora, isso não pode, de nenhuma forma, fazer com que a gente não siga avante. Porque se é que a gente tem que fazer alguma coisa, é fazer uma educação para a morte. Né? Isso é uma coisa que a gente vem estudando, né? A gente educa nossos filhos para a vida, né? Mas a gente não educa para a morte. Até eu tenho publicado no site um pequeno post de uma estudiosa americana da Universidade da Califórnia, que propôs e está aplicando numa escola experimental na Califórnia um curso, uma cadeira para jovens do ensino médio, educação para a morte. E ela convenceu, ela é uma médica de cuidados paliativos, ela convenceu a escola a aceitar essa nova cadeira com base numa comparação. Mas não é nessa idade que os jovens aprendem educação sexual? Por que é que a gente tem aqui uma cadeira de educação sexual tão necessária e tão importante para a vida e a gente não tem educação para a morte? Ou seja, essas pessoas estão despreparadas. E ela conta que ela teve muito mais receptividade pelos jovens do que ela imaginava. Então, ela é um experimento para ficar muito atento. Os jovens gostam de falar sobre a morte, né? Acho que é um assunto que, para eles, é mais natural, talvez, né? Alguém mais? Eu, do Grupo Vila, lá de Natal. E eu tenho uma pergunta, na verdade, para todos vocês, né? Quando a gente fala muito dessa questão da empresa humana, né? Dessa questão da relação empresa-cliente, de tornar essa relação mais humana, muito na perspectiva do cliente externo. E aí a gente sabe que entrar em contato com a dor do outro também dói, né? E tornar uma empresa humana se faz com as pessoas, né? Se faz com os clientes internos, né? Ou seja, com nossos colaboradores, com nossas pessoas. E aí, na perspectiva de vocês, até do nosso amigo lá do Parque das Cerejeiras, se dentro dessa perspectiva do luto se trabalha também
a preparação das pessoas, né, dos nossos colaboradores, para também fazer com que essa relação seja humanizada e que eles consigam, nesse contato com o cliente externo, estar preparados para isso, né? Não apenas a gente sabe que absorve muito desse impacto emocional e que é preciso dar vazão a esse impacto emocional que é absorvido por aquelas pessoas que estão lá na frente, lá no palco, em contato com esse cliente. Obrigado. Bom, acho que é fundamental a preparação do público interno, do funcionário, para atender a pessoa enlutada e também para ele conseguir lidar com essa situação cotidianamente. Até a gente tem situações ali relatadas por funcionários diferente ali que atendem, que quando o óbito, de certa maneira, remete um pouco para a vida particular dele, ou a pessoa tem uma filha de 20 anos e a pessoa que faleceu é uma menina de 20 anos, ela evita de fazer esse atendimento porque ela traz muito para ela esse sentimento ruim. Na nossa experiência, bom, a Lélia é parceira nossa há bons anos, nem sei exatamente quanto tempo, mas além de trabalhos de palestras ali para os clientes mensalmente, o grupo de apoio que a gente iniciou ano passado, estamos começando a segunda turma agora esse mês, ou mês que vem, a gente faz 2 treinamentos anuais com os funcionários, um básico que vai para todos os novos funcionários, que mostra o como lidar e o como receber com o enlutado, e um segundo que a cada ano tem um motivo diferente, que vai desde o cuidar do cuidador e as primeiras horas, e aí cada ano tem um curso um pouco mais avançado e que as pessoas que já estão um pouco mais de tempo e que lidam diretamente com o enlutado acabam participando, mas assim é primordial, fundamental que o público interno, que os funcionários estejam treinados e capacitados para atender o cliente aí nesse momento. Deixa só, eu gosto, acho que vale, né, para todo mundo. Quem trabalha com pneu tem que conhecer bem o pneu. Peguei pneu, porque quem trabalha em vendas faz cursos de vendas. Quem trabalha em cemitério não tem curso, né, para quem trabalha em cemitério. Eu estou dizendo sepultadores, o pessoal de atendimento. Então, né, eu acho que essa profissionalização dos colaboradores não só dá para eles segurança, mas como dá para eles o conhecimento do luto e da morte. Isso é muito importante, né? Morte e luto não é um conhecimento só da psicologia, né? Todos nós que trabalhamos com pós-morte precisamos entender sobre morte e luto, né? Lembro muito bem, né, em um dos segmentos, o cara da portaria falava assim para mim: olha, depois que eu fiz o curso, eu entendi que quando eu digo para as pessoas, olha, o seu André está sepultado na sala à direita, o cara ia para a esquerda, né? Porque o cara estava completamente atordoado, né? Isso faz um significado enorme. Ele dizia, eu sempre achei que eu era bobo da corte, porque eu mandava entrar para a direita, a pessoa ia para a esquerda. A Kubler-Ross fala que uma das fases do luto é o estado de entorpecimento. Assim, eu perdi meu pai 10 horas da noite, morava em Goiás, e alguém falou, você consegue chegar? Eu falei, que horas que é o sepultamento? Às 5 horas da tarde. Eu falei, consigo. Vai no avião, não tem avião, e eu precisava enterrar meu pai. Eu saí de chinelo com meu carro e fui andando 1.200 quilômetros. Então, eu acho que conhecer sobre morte e luto faz com que quem trabalhe com isso tenha, além da teoria, porque o pessoal do cemitério já faz isso intuitivamente, mas tenha assertividade, né? E mais do que assertividade, tenha ações humanas, né? Eu acho que ações humanas é feita para humanos, né? Eu gosto muito dessa ideia, né?
e regra de platina, não o que eu acho que o outro precisa, né? Uma das coisas que também no livro da Cheryl ela cita e que eu achei muito importante é que ela fala que tem alguns efeitos que são inesperados. Você acabou de citar, né? Ela, em vez de pegar um avião, dirigiu 1.200 quilômetros. Há uma enorme perda de autoconfiança no enlutado. Ele acha que, a partir daquela perda, aquilo que ele não esperava, aquilo que é tão revoltante e tudo, enfim, aí não importa qual é o grau de parentesco, ele se sente menos capaz. E aí ele é tratado, às vezes, ou como menos capaz mesmo, que só piora, ou como é cobrado, como é o caso que você citou do menino, você agora é forte, é o chefe da família. Então, a gente tem que ficar atento também para que, além de triste, além de raiva, além de ter sentimentos assim pouco nobres, como a inveja, a gente passa a ter inveja de quem não perdeu ninguém do lado, a gente também se sente menos capaz, porque, de alguma forma, qualquer morte nos deixa culpados. Eu poderia ter feito diferente, eu devo ter errado em alguma coisa, e a gente perde a confiança em si mesmo. Boa tarde. Meu nome é Viviane. Esse trabalho, para mim, é encantador. Não sou psicóloga, sou proprietária de uma empresa funerária em Belo Horizonte, mas é um trabalho que me causa um encantamento muito grande. Eu sou apaixonada pela terapia do luto. Só que acontece o seguinte, há mais ou menos 6 anos, eu tentei implantar esse trabalho na minha empresa e, por não conseguir que essas famílias participassem do projeto, eu desisti. E, por coisa do destino, eu acabei tendo agora a oportunidade de retomar essa atividade com um psicólogo que é filho de um funcionário nosso que veio a falecer, e ele acabou vindo trabalhar com a gente. Então, a gente está tentando novamente colocar esse trabalho. Só que a gente não consegue, as famílias não aceitam o nosso convite. Eu queria, assim, poder entender um pouquinho o que a gente pode estar fazendo errado, se a gente está abordando no momento errado, porque a gente convida, mostra que o trabalho é lindo. E, por exemplo, a gente teve um encontro na semana passada e foi maravilhoso. Eu fico emocionada de participar. Eu acho que eu gosto mais até do que as próprias famílias, porque a gente vê que o resultado é fantástico quando elas vão. São poucas. A gente tinha 35 famílias confirmadas. No final, só compareceram 11. Mas eu aplaudi o psicólogo por ele ter conseguido 11. Acho 11 já um número maravilhoso. Eu também falei isso para ele. Mas as famílias saíram de lá assim, apaixonadas com a empresa, emocionadas por terem tido a oportunidade de contar a história delas. Só que a gente não consegue. Agora eu tenho outra data marcada e o psicólogo acabou de me mandar mensagem dizendo que não tem ninguém para participar. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu gosto, acho que o trabalho é fantástico, mas a gente não consegue público. Me ajuda. Eu vou te dar 2 exemplos. Um do próprio site, né? A gente, quando foi fazer o lançamento, o dia que o site ia lançar, a gente até tinha uma orientação, que era, tem que lançar o site às 11 horas pelo Facebook, porque é o horário que está todo mundo mais conectado e tal. E a gente tinha se programado, sem ter a menor ideia de qual seria a repercussão, a gente se programou para umas 2.000 visitas, alguma coisa assim. E aí, algumas horas depois, o site saiu do ar. Então, a gente tinha acabado de lançar e a gente começou a receber mensagem e as pessoas falando, eu estou tentando, mas o site não está funcionando. A gente tinha recebido mais de 200.000 visitas naquele momento. Então, as pessoas querem, sim, falar. Elas não encontram espaço. No outro lado, olhando para o cemitério, quando a gente começou a fazer as palestras dentro do cemitério, eu achava também que as pessoas não viriam. E aí a gente se conectou com alguma questão religiosa. Então, a gente falou, vamos fazer uma missa, e aí, quando as pessoas vierem para a missa, a gente convida para a palestra. E o mais curioso era que poucas pessoas que tinham ido para a missa ficavam para a palestra. A gente tinha um público diferente que ia para a palestra, né? E é devagarinho mesmo. É devagarinho porque, no geral, por mais que a gente tenha recebido mais de 200.000 visitas, o assunto é tabu. Então, não é fácil falar, e não é todo mundo que está disponível para falar. Talvez ler... Posso completar?
Só para dizer que no nossa plataforma, como é digital, ela exige muito. Você está num momento muito privado, você está protegido, você não tem que fazer uma coisa ativa, sair de casa e ir para algum lugar. A gente tem audiência e pessoas que a gente conhece, que seguem o site, que falam assim, eu não saio de casa sem abrir o site de vocês e ler. Mas aquilo é muito, digamos, é muito fácil, né? É como a gente está com o celular aqui na mão o tempo inteiro. É muito difícil a gente falar, olha, eu me disponho, sim, a tratar do meu assunto, da minha tristeza, na sua palestra. Por isso que eu falei, 11 famílias é um sucesso, e vai ser um boca a boca. Deixa só, porque assim, eu vivi isso várias vezes, como alguém tentando fazer um projeto de humanização, né? A primeira grande coisa é a cultura, entende? Primeiro, as pessoas não querem chegar no cemitério. Segundo, as pessoas acham que é pago, né? Então, eu me lembro muito bem, né? É preciso tempo, paciência, é uma tessitura fio a fio, né? A primeira palestra tinha 5, né? A sensação é desistir, né? A segunda palestra tinha 3. Então, você falava, bom, não valeu. Agora, eu acho que tem 2 coisas que são importantes. A manutenção, entende? Não é você fazer um grupo e não fazer mais. A persistência, né? E infiltrar dentro daquele segmento o que eu estou chamando, que para mim é muito importante, uma cultura de humanização. Hoje, a gente tem nos lugares que a gente trabalha pessoas que vão, não mais para a missa, mas vão para as palestras. Entende? Agora, gente, quanto tempo faz isso? 10 anos, 7, 3, entende? Então, eu quero acreditar que a pessoa é um especialista, porque é preciso também, né, ter paciência, a pessoa tem que... Né? Sabe que eu quero dar um depoimento pessoal. Quando eu comecei a participar de grupos, que foram, logo que meu filho faleceu, de grupos de mães, eu dei sorte, e é engraçado falar de sorte, mas eu dei sorte assim, de cair num grupo de mães muito especial, que se reuniam espontaneamente na casa. A gente só mudava as casas. Cada semana, ou cada 15 dias, era na casa de alguém. E era um ambiente super acolhedor, porque era a casa do outro. Com comidinha, com bebidinha, com uma coisa que era super... Você se sentia acolhida só de entrar. Cada um levava o seu prato, sua garrafa de vinho, para conversar sobre as nossas perdas. Aí eu conheci uma das moças que tinha sofrido uma perda também. Ela estava montando um grupo numa faculdade, na PUC, na verdade. E estava com a mesma dificuldade que você está relatando. Ah, no meu grupo não vai ninguém. Como é que aqui tem 20 pessoas? Eu falei, bom, mas no seu grupo é uma sala de aula com umas carteiras frias, de noite, a pessoa está cansada. Cadê a tortinha de palmito? Cadê o bolo de banana? Cadê a garrafa de vinho? Cadê o chá? E aí, que na hora que você está triste, você precisa estar em casa, né? E aí, lógico que você não vai abrir a sua casa, mas tem um projeto, por exemplo, nos Estados Unidos, que eu adorei, também publiquei no site, que se chama Jantares, nem sei o nome, Dinner Parties, Dinner, sei lá o quê, tem lá, que você se junta na casa de pessoas que abrem as portas, não se conhecem, se inscrevem como anfitriões, e cada participante vai a conversar sobre a sua perda. E cada um leva um prato. E se inscreve num site. Então, talvez pensar um pouco fora do ambiente da frieza, que já é difícil de um cemitério, mas você não precisa nem montar um ambiente, porque você pode usar a casa das pessoas. E a casa das pessoas tem um significado muito forte. Na nossa experiência, a gente convida ao aniversário de 1 mês e de 1 ano de falecimento. Então, a gente faz uma palestra mensal e a gente pega no nosso sistema todo mundo que faleceu no mês anterior e 1 ano anterior e manda um convite para as pessoas para comparecerem à palestra.
E na semana anterior à palestra também a gente espalha alguns banners pelo cemitério informando o evento. Agora que a gente está fazendo o segundo grupo de apoio ao luto, a gente também está com dificuldade de angariar ali as pessoas. A cerimonialista já está há 2, 3 meses identificando possíveis enlutados ali, conversando com as pessoas sobre esse trabalho. E por até falta de adesão, essa semana a gente publicou no nosso Facebook ali, e parece que está indo está indo muito bem, com diversos compartilhamentos, vamos e não sei o quê. Eu não sei exatamente como é que está a agenda lá, se efetivou, mas são caminhos que precisam ser buscados. Mas, se der 4, você atingiu alguma coisa, né? Sou o Bruno, da Ultraí, fornecedor de sistema. E isso pode ser um pouco curioso, a minha pergunta, sendo fornecedor de sistema, mas ainda assim é uma curiosidade nossa em acompanhar os processos de vocês, acompanhar esse movimento de humanização que vocês têm promovido. E até me coloquei no lugar do exemplo que a Lélia mostrou para a gente, do menino de 15 anos. Eu tive um evento muito parecido aos 16 anos, com o falecimento do meu pai. E uma das coisas que me causava uma preocupação nesse processo era quando eu entendi que, após sepultamento, teria também um processo de exumação ali. E eu quero entender de vocês, nessa parte de exumação, o que tem sido visto, olhado, para humanizar, para deixar a coisa menos chocante nesse processo? Que eu acho que também é um momento crítico, assim como o próprio atendimento, a fase 1 do luto, essa terceira fase, em que você tem um outro choque ali desse momento de contato ali do cemitério, sepultamento, exumação e tudo mais. Eu acho que a pergunta tem tudo a ver, Bruno, porque na nossa experiência, um tempo atrás, a gente recebeu uma reclamação. E era uma reclamação que, talvez vocês já devam ter passado por isso, quem trabalha no setor, às vezes as reclamações elas vêm de uma forma muito... A gente sabe que a reclamação não é aquele o problema, né? Eu estou aqui, eu estou muito bravo com vocês porque o pão de queijo da lanchonete estava frio. Não é bem essa reclamação. Eu estou muito bravo porque eu perdi alguém, né? E uma vez a gente recebeu uma reclamação de um processo de exumação. E era uma reclamação desse tipo, sabe? Eu fui lá e a tenda da exumação estava rasgada. E aí caiu uma baita ficha. Tem muitos processos que a gente faz no cemitério que a gente já trata como processos corriqueiros, que a gente olha como um processo operacional. Quando você manda uma carta convidando uma pessoa, ou quando você comunica a um cliente que ele tem que fazer uma exumação, a gente está acessando, a gente está botando o dedo na ferida de novo e a gente está falando dentro daquele território do racional. E a gente tem que entrar no simbólico mesmo, né? A partir dessa reclamação, a gente começou a colocar a tenda, cadeira, água. Antes de ir, quando a gente comunica que vai ter que fazer o processo de exumação, antes de começar, a gente tem uma conversa com essa pessoa. Como é que você está se sentindo? Você está preparado? Você entende o que é esse processo? O que vai acontecer agora é isso, isso, isso. Você não precisa ver se não quiser. Se quiser, também pode e deve. Enfim, repassar todos os nossos processos é muito interessante, porque a gente vai entender que tem um monte de coisa que a gente faz no cemitério que a gente está botando o dedo na ferida de novo e a gente está tratando como um processo operacional. Deixa só eu completar que exumar é desenterrar, né? Não é desenterrar o resto da pessoa, é desenterrar toda a história, toda a memória. Eu pude participar de uma exumação, porque a questão era essa mesmo, como humanizar uma exumação. E é incrível como a família fala, olha o óculos do papai, eu não via nada, né? Mas a pessoa está ali exumando alguém que, na cabeça dela, ela deixou ali ontem. Então, assim, o que eu acho que é importante, inclusive para quem faz exumação? Exumar
é você trazer na superfície o processo de luto quase que do dia do sepultamento, né? A pessoa pode ser 30 anos, 5 anos, a maioria com 5 anos, né? A exumação, 3. Então, é um momento tão precioso e importante quanto do sepultamento, não tem nenhuma diferença. E que causa uma um angústia impacto muito grande. Sim, né? porque você está desenterrando aquilo e você quer identificar coisas que, né, é simbolicamente para a família. Eu já ouvi de uma cliente uma vez, ela falou, eu fiquei muito triste na exumação do meu filho, porque eu tinha certeza que eu ia conseguir ver ele de novo. Teve um grande amigo meu que, ao fazer a exumação do pai, ele tinha perdido o pai muito pequeno, bebê, assim. E aí, quando faleceu a mãe, eu cheguei no cemitério e o encontrei no corredor ali. E ele me deu um abraço e falou assim para mim, acabei de conhecer meu pai. Isso aí. Nunca me esqueci disso. E é muito comum no nosso segmento, nem sei de onde isso surgiu, mas a gente praticava também, que era fazer com que a família acompanhasse a exumação obrigatoriamente. E não existe nada de obrigatório da família acompanhar. Eu acho que precisa ser uma opção dela, depois de explicado o que ela vai encontrar ali dentro do processo. Isso é humano. A gente está se avançando um pouquinho no horário. Tem uma última pergunta, então, Ladária. Eu sei que você é rápido, Ladária. Eu sei que você vai ser rápido. Não, com relação à exumação, na verdade, tem 2 processos. Tem o processo de exumação, que é o ato lá na hora que faz a exumação, e tem o do translado. Eu acho mais importante. A exumação, na verdade, não tem muito o que mudar, porque você abre, começa a tirar, a pessoa acompanha. Não tem muito. Não vejo muito um processo, processo, puro processo. Mas quando você fala no translado, que você traz de um cemitério para outro, aí sim, é como se fosse um sepultamento. Porque você vê a família acompanhar aquela caixinha até o local, abrir, fechar. É um sepultamento, é um negócio impressionante. Eu tive um caso lá de uma reclamação que o funcionário, por descuido, botou embaixo do braço a caixa. Foi andando. Eu olhei e falei, caramba, não tinha mais como falar. Quando voltou, a família foi lá e falou, ele colocou meu pai embaixo do braço, simplesmente carregou ele, como é que ele faz uma coisa dessa? E assim, é sério, a gente tem um processo hoje que eu mudei totalmente, e assim, eu estou cuidando muito disso, cara. Porque é sério, é um novo sepultamento, na verdade. Com certeza. Eu vou contar o último caso que a gente teve no cemitério durante uma exumação. Uma pessoa... o assunto não acaba nunca, né? Mas a gente, quando terminou o processo de exumação e estava tudo, todos os restos dentro da caixinha, ele tirou uma arma, apontou para o sepultador e falou, agora eu vou levar, esse homem é meu pai. E ele levou, ele roubou. A Cíntia estava me perguntando, ele precisa de uma arma para levar? Aí é uma questão bem operacional. Ele não poderia ter retirado do cemitério, né? A gente tem uma responsabilidade legal com isso, né? A conversa está muito boa, mas eu recebi aqui a ordem que foi a última mesmo. A gente tem que encerrar. Eu acho que esse assunto fechou uma conversa que a gente começou lá em junho do ano passado, né? A gente falou de inovação, a gente... reabriu a conversa, é verdade. E aí, finalizar, eu acho que com esses convidados foi um grande presente. Super obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade.